Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, chegando com a palavra de Deus que se encontra em Efésios capítulo 1, aleluia, Efésios capítulo 1, a seguir. Já quero fazer, irmãos, um apelo para você que não é crente, você que não é cristão ainda, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, aleluia, porque Jesus não quer que sua alma, aleluia, perca, aleluia. Jesus quer que você vá para o céu, aleluia. Então aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, amém? Glória a Deus. Então vamos para a palavra de Deus nesse dia, aleluia. Irmão, se possível, deixa o seu joinha, o seu gostei, aleluia, glória a Deus. Se inscreve no canal, tá bom? Para você, glória a Deus, ficar aí por dentro de todos os vídeo que eu postar aqui, toda a palavra de Deus chega aí notificando no seu, aleluia, celular, tá bom? Não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Vamos para a palavra, aleluia. Efésios capítulo 1, aleluia. A seguir, Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1 e versículo 1 fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. E aí no versículo 2, irmãos, fala assim: graça a vós e paz na parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E no versículo 3 continua falando: bendito seja ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Deus poderoso. E aí no versículo 4 continua falando conosco: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aleluia. E aí no versículo 5: e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aleluia. E aí no versículo 6 continua falando: para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Aleluia. E aí continua falando conosco no versículo 7: em que temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. Aleluia, glória a Deus. Oh Deus grandão, aleluia. E aí no versículo 8, irmãos, continua falando conosco assim: que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 9, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs. Aleluia, glória a Deus. E aí no versículo 10, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E no versículo 11, irmãos, aleluia, continua falando conosco: nele digo, no qual também fomos feitos heranças, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Aleluia, glória a Deus. E aí no versículo 12, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado em Cristo. Aleluia, glória a Deus.
E no versículo 13, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade no evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados como o Espírito Santo da promessa. Aleluia, Senhor. E no versículo, irmão, aleluia, glória a Deus, no versículo 14, aleluia, nos fala o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória, aleluia. E aí no versículo 15, por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e no vosso amor para com todos os santos, aleluia, glória a Deus. E aí ele continua falando conosco no versículo 16, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. E aí no versículo 17, irmãos, fala assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aleluia. E aí no versículo 18 fala assim: sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais quais seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Aleluia, glória a Deus. Oh Deus bom, Deus poderoso, Deus de glória, Deus digno de todo louvor. Aleluia. E aí no versículo 19, irmãos, aleluia, nos fala: e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco nos que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Aleluia. E no versículo 20, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus. Aleluia, Senhor. E no versículo 21 fala: muito acima de todo principado e autoridade e poder e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, Deus é poderoso. Aleluia. E no versículo 22 continua falando: e sujeitou todas as coisas de paz debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Aleluia. E no versículo 23 continua falando que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Esse foi o capítulo 1, aleluia. O capítulo 1 de Efésios. Vamos agora para o capítulo, aleluia, glória a Deus, 2, aleluia. Capítulo 2 de Efésios, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus é bom. Efésios capítulo 2 e o versículo 1 continua falando assim. Aleluia, glória a Deus. Efésios capítulo 2 e o versículo 1 já começa falando assim. Aleluia, glória a Deus. Ele vos revivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aleluia. E aí no versículo 2 fala: nos quais outrora andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do Arão do Espírito,
que agora opera nos filhos de desobediência. Aleluia. E aí no versículo 3 fala: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filho da ira, como também os demais. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E aí no versículo 4, irmãos, continua falando: mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Aleluia. E aí no versículo 5, irmão: estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aleluia. E aí no versículo 6 fala: e nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele vos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Aleluia. Olha só, irmãos, que nos fala no versículo 7: para mostrarmos os séculos vindouros a suprir a riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Oh, glória! Aleluia, Senhor. Mas no versículo 8, irmãos, aleluia, continua falando. No versículo 8, fala assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Oh, glória! E aí no versículo, irmãos, 9 fala assim: não vem das obras, para que ninguém se gloria. Aleluia. Olha só, irmãos, o que nos fala no versículo 10. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para boas obras. Aleluia. As quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Aleluia. E aí no versículo 10, no versículo, aleluia, glória a Deus, 11 nos fala assim: portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamado incircuncisão pelos que se chama circuncisão, feita pela mão dos homens. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. E no versículo, irmão, aleluia, glória a Deus, 12, aleluia, no versículo 12 fala assim conosco: estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aleluia, glória a Deus. E aí no versículo 13: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Aleluia. E aí continua falando no versículo 14: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor, Deus poderoso. E aí no versículo 15, irmãos, fala: isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenância para criarem si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz. Aleluia, glória a Deus. Aí do versículo 16, irmão: e pela cruz reconciliaram-os com Deus em um só corpo, tendo por ela um atado à inimizade
Aleluia, glória a Deus. E no versículo 17 fala: E, vindo, ele evangelizou, paz a vós que estavais longe, e paz aos que estavam perto. Aleluia, glória ao nosso Deus. E no versículo, meus irmãos, 18, aleluia, glória a Deus. No versículo 18, continua falando conosco, aleluia. Assim, porque por ele ambos temos acesso ao Pai e o mesmo Espírito. Aleluia. E aí, no versículo 19, assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E aí no versículo 20, meus irmãos, continua falando assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina. Aleluia. E aleluia, glória a Deus. No versículo 21, meus irmãos, no versículo 21, né? Aleluia, no versículo 21, fala assim: no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Aleluia. E aí no versículo 22 fala: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Aleluia, Senhor. Esse foi o capítulo 2 de Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 22. Eita glória! Vamos agora para o capítulo 3. Aleluia. Aleluia. Capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Deus poderoso. Aleluia. Senhor. Efésios capítulo 3 e o versículo 1 já começa falando assim: por essa razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Aleluia. No versículo 2 continua falando que se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Aleluia. Aí no versículo 3: como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima em poucas palavras vos escrevi. Aleluia. Glória a Deus. Aí no versículo 4: pelo que, quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E aí no versículo 5, irmãos, fala assim: o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Aleluia. Mas no versículo 6 continua falando: a saber que os gentios são co-herdeiros de membros do mesmo corpo e comparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Aleluia. Mas no versículo, aleluia, 7 continua falando: no qual foi feito ministro, segundo o dom da graça de Deus, que me foi dada conforme a operação do seu poder. Aleluia. Glória a Deus. Santo de Israel. Aleluia, glória a Deus. E aí no versículo 8: a mim, no mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios
as riquezas inescrutáveis de Cristo. Aleluia. Mas no versículo 9 continua falando assim: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 10, aleluia, nos fala que para que agora seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestes. Aleluia, glória a Deus. Mas no versículo 11, aleluia, no versículo 11, irmãos, fala assim: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. E no versículo 12 continua falando: o qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Aleluia. E aí no versículo 13, irmãos: portanto, vos peço que não desfaleçais diante das minhas tribulações por vós, as quais são a vossa glória. Aleluia, Senhor. E no versículo 14, irmãos, continua falando assim: por estas razões dobro os meus joelhos perante o Pai. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E no versículo 15 fala assim: do qual toda a família nos céus e na terra toma o nó. Aleluia. E no versículo 16, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Aleluia. Mas no versículo 17, irmãos, fala assim: que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor. Aleluia, glória a Deus. Aí, aleluia, no versículo 18, aleluia, nos fala, aleluia, glória a Deus, que, aleluia, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Aleluia. Mas no versículo 19 nos fala: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Aleluia. E aí continua falando no versículo 20: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. E aí no versículo 21 fala assim: a este seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos os sempre. Amém. Aleluia, Senhor. Esse foi o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 21. Aleluia. Vamos agora para o capítulo, aleluia, capítulo 4. Aleluia. E Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso, Deus de poder, Deus de honra e Deus de glória. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Efésios capítulo 4 e o versículo 1 já começa falando assim conosco: rogou-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andei como é digno da vocação com que foste chamados. Aleluia. E aí no versículo 2:
com toda a humildade e mansidão, com longas nimidades, suportando os uns aos outros em amor. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 3 nos fala: procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Oh, glória! Aleluia! E aí no versículo 4, irmãos, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Aleluia, glória a Deus. Vamos glorificar o nosso Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aí no versículo, aleluia, glória a Deus. No versículo, glória a Deus, aleluia, 4, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Aleluia. Aí nos fala no versículo 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aleluia, glória a Deus. Aí no versículo 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aleluia. E aí no versículo 7 nos fala: mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Aleluia. Por isso foi dito: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aleluia, glória a Deus, Deus poderoso. Aí no versículo 9, meus irmãos, nos fala: ora, isto ele subiu que é, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aleluia. Aí no versículo 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Aleluia. E no versículo, irmãos, 11 nos fala: e ele deu uns como apóstolos e outros como profetas e outros como evangelistas e outros como pastores e mestres. Aleluia, Senhor. Aleluia. E aí no versículo 12, aleluia, nos fala: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia. E aí no versículo 13, irmão, aleluia, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aleluia. E aí no versículo 14, para que não sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrinas, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendentes à maquinação do erro. Aleluia, glória a Deus. Deus poderoso, aleluia. Oh Senhor da glória, aleluia. Mas no versículo 15, irmãos, continua falando assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aleluia. E no versículo 16, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa a operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Aleluia. E aí, no versículo 17, portanto, digo isso,
e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade da sua mente. Aleluia, glória a Deus. Senhor da glória, aleluia. Aí no versículo 18 nos fala que aleluia, no versículo 18 nos fala: entenebecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que é neles, pela dureza do seu coração. Aleluia. Aí no versículo 19 também continua falando conosco: os quais, tendo se tornado insensíveis, entregarão-se à lascívia para cometerem com avidez toda sorte de impureza. Aleluia. E aí no versículo 20, irmãos: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos, aleluia, para o versículo 21. Aleluia, glória a Deus. O versículo 21. Se é que movistes nele fostes instruídos, conforme é a verdade em Jesus. Aleluia. Mas no versículo 22 nos fala também, irmãos, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior, o velho homem que se corrompe pelas corrupçências do engano. Aleluia, glória a Deus. Mas aí no versículo 23 fala desse jeito aqui: a vos renovarmos o espírito da vossa mente. Aleluia, glória a Deus. E no 24 nos responde: e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Mas no versículo 25, irmãos, aleluia, no versículo 25 fala assim, glória a Deus: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Aleluia. Mas no versículo 26 nos responde: irai-vos e não pequeis, não se ponha ao sol sobre a vossa ira. Aleluia, glória a Deus. E olha só o que nos fala no versículo 27. Nem deis lugar ao diabo. Olha, irmãos, no versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Deus é bom. Mas no versículo 29, irmãos, olha só o que nos fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. Aleluia. E no versículo, irmãos, aleluia, 30, fala assim, ó: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Aleluia. Mas no versículo 31, continua falando: toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfemas seja tirada dentre vós, bem como toda a malícia. Aleluia, glória a Deus. E aí no versículo 32, antes segue bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo.
ó Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 32. Antes segue bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aleluia. Esse foi, aleluia, o capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo do 1, aleluia, ao 32. Amém? Glória a Deus. Já quero fazer um apelo para você mais uma vez, você que não é crente, você que não é cristão ainda, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Amém, meus irmãos? Amanhã estamos de volta com mais palavra de Deus. Amém? Aleluia.